Boa tarde, mais uma vez. Acho que já é o terceiro boa tarde que eu dou hoje, ou quarto ou quinto, não me lembro mais. É bom que a tarde vai ficar boa de verdade, né? Exatamente. Querido, sou a professora Alfa Nascimento, diretora do Instituto Alfa de Ensino, ensino de música e arte. Estamos numa imersão, né? Se encaminhando para a última palestra do dia, né? Fechando em alto estilo, altíssimo nível, né? Então, é muita alegria estarmos nesse formato da Maratona 2.0, entre vozes, né, nessa tarde. E cumprimento a todos os senhores que estão conosco, vão acompanhar a próxima palestra. Ela traz a expressão como um formato, né, genuíno, né? Um formato genuíno de cada subjetividade de cada ser humano, né? Mas sempre atrelado à técnica. Então, nós somos o Instituto Alfa, né? Muitos aqui já conhecem, quem não conhece pode nos seguir, né? E perseguir também, né? Podem perseguir também, a gente não se importa, não. Importante vocês saberem que a gente trabalha com mais de 50 cursos na área de música e arte, né? E estamos no mercado em parceria com a Faculdade FETS, a Faculdade do Estado do Espírito Santo, que tem várias áreas, diversas áreas, né? E também em formato online, que a gente procura sempre trazer para a área interativa. Então, hoje eu estou tendo o privilégio, né, o coordenador do curso, o professor Abd Khalil, recebe nossos cumprimentos, né, da instituição, das instituições. Ele é o coordenador da área de canto, né, canto e voz. Não se faz presente nesse momento, por questões de trabalho, né, a vida do artista é assim mesmo, corrido, mas a gente está sempre suprimindo, né, ajudando um ao outro, aí de mãos dadas nessa jornada linda, né, que a gente vem construindo. Então, o Instituto Alfa tem 8 anos de existência, né, a faculdade quase o mesmo tempo da Faculdade FETS também. Somos uma faculdade que fica aqui no Espírito Santo, nota máxima no MEC, tá? E agora também, para nossa surpresa, não tão surpresa, mas também arrebentamos aí no ENAD, primeiro lugar no ENAD, pelo Estado do Espírito Santo. Então, assim, nós temos muita seriedade em todos os produtos que entregamos. E a Maratona 2.0 vem trazer debates, conhecimento, né, conhecimento científico, acadêmico, técnica, mas muita leveza, né? Não tem como falar de voz, não tem como falar de canto sem trazer uma leveza. Seria, eu fico imaginando, e depois, no decorrer da live, eu vou até comentar sobre isso, como seria chata a vida sem música, né? Seria horrível, a vida sem música seria extremamente horrível, né? Então, assim, eu não digo, acabei de dizer na live anterior com o professor Lui, né? Hoje, por nós, hoje já passaram a professora Tuane, lá do estúdio do professor Marconi Araújo, né? Esteve conosco, passou o professor João Lopes, né, que trabalha da Fiocruz, trabalha também com a professora Tati, faz um trabalho bacana com ela, a professora Tati, passou agora o Luiz Andrade, né, assim, um performance do TikTok, né, um cantor, compositor, mentor, e agora a gente vem trazendo, para finalizar essa jornada, de forma mais leve ainda, porque ela é super dinâmica, né? Ela é super. Onde ela chega, a alegria chega na frente, né? Ela traz alegria e deixa alegria quando ela vai. Então, quero apresentar para vocês a voz como memória do corpo, como emoção em estado sonoro, como linguagem viva. Cantora, escritora, preparadora vocal e pesquisadora, Tati Vidal desenvolve há décadas uma investigação profunda sobre relações entre voz, emoção, presença e comunicação artística. Sua atuação se conecta com pedagogia vocal, musicoterapia, psicologia e práticas somáticas, propondo uma escuta mais sensível sobre o processo expressivo do ser humano.
docente dos cursos de pós-graduação da nossa instituição e outras, né, em voz artística, com experiências que atravessam técnica, percepção e verdade vocal. O tema da palestra dela, ferramentas da expressão para a voz artística e profissional. Eu tenho a honra, porque ela é minha amiga pessoal, eu sou fã dela, né? Inclusive, ela vai cantar para gente daqui a pouquinho, pelo menos 2 musiquinhas, né? Eu tenho a honra de deixar com vocês, entregar para vocês, o Instituto Alfa, a Faculdade FET, entrega para vocês a professora maravilhosa, Tati Vidal. Bem-vinda, querida. Muito obrigada, professora. Obrigada pela apresentação tão gentil. Obrigada pelo espaço. Muito obrigada pela presença de todos aqui. Eu fico sempre muito feliz. E é muito bonito esses movimentos do Instituto Alfa, que promove conhecimento, traz arte com embasamento científico. Então, e muito obrigada a vocês que estão aqui buscando mais, né? Então, hoje a gente vai falar sobre essas ferramentas da expressão, porque ainda mais hoje, em tempos de inteligência artificial, o nosso diferencial é ser humano, e ser humano é conseguir se expressar. Então, uma técnica perfeita, aí a consegue reproduzir. Agora, a nossa história, a nossa emoção, a nossa vivência, isso é o grande diferencial. E é um pouco sobre isso que a gente vai falar. Já vou fazer um en passant aqui da nossa conversa, né? Então, eu venho me debruçando sobre essas pesquisas da expressão humana desde 1998, que foi quando eu comecei no canto. Eu comecei a cantar em 91, né? Quando eu tinha 11 anos, e desde então eu estou nessa trajetória. Então, eu sou cantora, sou escritora, então a brincadeira não fica só na teoria, na prática eu utilizo isso também. Eu era uma menina muito tímida, e me empoderar da minha voz, entender essas ferramentas, foi algo que me empoderou enquanto mulher. Então, eu posso falar como vivência dessas ferramentas, dessas camadas da expressão, porque eu, de fato, me debrucei sobre elas para construir a persona que eu tenho hoje. Quem já me viu no palco nem imagina que eu um dia fui uma menina tímida. Então, eu agradeço isso a essas ferramentas, e por isso a minha missão está atrelada a estudar e a pesquisar a expressividade humana. Então, já vou tacar fogo aqui nos meus slides. Eu não sei se eu consigo ficar vendo todas as mensagens aqui, mas eu vou tentar, então vou olhar para um lado e para o outro aqui. Queria pedir para vocês se apresentarem, falar quem é professor de canto, quem é cantor, quem que é produtor de conteúdo, de onde vocês são, para a gente se conhecer. Meu sotaque não nega, então eu sou do Rio de Janeiro. Tive show ontem, tive show anteontem. Ontem eu participei de um programa da Band. Quem entrar lá no meu canal do YouTube ou nas minhas redes sociais consegue ver trechinhos também. Mas eu tenho muita coisa para falar hoje sobre essas ferramentas da expressão, mesmo porque eu gostaria que a gente criasse um raciocínio. Se a gente consegue raciocinar nessas camadas, a gente consegue evoluir, para de ficar na mão das pessoas, né? Então, houve uma época que o professor de canto, eu falo que era o manobrista, que ele ficava, não, vem com a voz para cá, vai com a voz para lá, isso, essa é a voz. Mas essa é a voz que quem quer? O professor. Para você exteriorizar a sua expressão, a voz que você quer, você precisa conhecer essas ferramentas, essas camadinhas. Então, ao longo da maratona, vocês ouviram algumas pessoas falando sobre técnica, a professora Tuane falando sobre as técnicas do belting, o professor João falando sobre essa sensibilidade da voz trans, que sim, existem nuances para expressar cada gênero. O professor Luiz, que veio aqui falando sobre essas ferramentas da internet. E agora a gente vai falar sobre a expressividade, porque a expressividade é o que une tudo isso. Então, ferramentas da expressão, um protocolo sobre ferramentas de expressividade. A voz... Professora, pode ficar tranquila e transcorrer, porque tendo perguntas, eu vou sinalizando com a senhora, tá? Tá ótimo, maravilha. Então, quem quiser fazer pergunta, fica ali, a professora vai me auxiliando aqui. E, por favor, deixe aqui para eu saber de onde vocês são, quem que é cantora, quem que é professor de canto. Marco de Florianópolis, a Rose, cantora também, professora de canto. Então,
não vou olhar demais aqui, porque eu vou ficar também focada. A Amanda também é do Rio, maravilha. Então, voltando aqui para as minhas explanações. Eu vou começar com algumas explanações filosóficas, e aí a gente vai avançando para a gente conseguir construir um raciocínio, tá? Se eu estiver sendo muito rápida, que eu sou meio agitada, vocês podem gritar, ou então depois vocês vão assistir de novo, me botem 0,75 que dá tudo certo. Então, a voz, ela é essa ponte entre a emoção e o mundo. Eu gosto de dizer que, primeiro, que todo mundo usa voz, né? De pedir o cafezinho na padaria a cantar uma ópera no Teatro Municipal. E a arte, ela é o personificar da emoção, ou seja, eu vou pegar alguma coisa que está aqui no meu universo abstrato, está só dentro de mim, e traduzir isso em informações concretas para que eu possa compartilhar com outras pessoas. E a ponte, a grande ponte para esse compartilhamento de pensamentos, de emoções, da expressão, do que a gente quer defender ou do que a gente quer mostrar, é a voz e o corpo. Então, é por isso que a gente vai olhar para cada camadinha dessa expressão, como se a gente estivesse fazendo uma receita de um bolo. Então, para eu fazer um bolo, as pessoas gostam muito de falar assim, não tem receita de bolo para a expressão. Não tem. Olha, se não existisse receita de bolo, primeiro que ninguém fazia bolo. E a gente pega uma receita e vai adaptando a nossa forma. Então, é isso que a gente vai fazer. O que é essa tal receitinha que a gente vai fazer aqui? É como se fosse uma partitura da expressão. Então, a gente vai olhar para diversas camadas e entender quais são os elementos que eu pego para expressar cada emoção. Então, a arte, ela não é o fazer do belo, ela é o personificado abstrato, que foi o que a gente falou. Então, às vezes, a gente fica pensando, isso aqui tá bonito, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto. Então, a arte, ela não é o fazer do belo, ela é o fazer da expressão. Isso é o que eu sinto, assim é como eu penso. E por isso a gente precisa ter consciência das ferramentas, para que a gente tenha liberdade, para que a gente tenha poder de escolha. E até para que a gente consiga transitar de forma consciente nesse universo da internet, porque a gente tem muita informação, só que às vezes a gente não sabe exatamente o que eu preciso colher. Então, uma coisa que eu acho muito interessante, que a educação física fez esse movimento há algum tempo atrás, e hoje em dia as pessoas sabem malhar sozinhas. Então, eu sei que eu preciso fazer uma série ali de bíceps, o outro precisa fazer uma série de tríceps. Por quê? Porque a gente tem consciência, a gente consegue entender o que a gente precisa. E, às vezes, na voz a gente não entende. Então, a gente vai pegando conteúdos aleatórios. Então, de repente, eu precisava trabalhar um pouco mais dos meus graves e faço um exercício para agudo. Eu precisava treinar a musculatura envolvida no meu agudo e estou fazendo um exercício do grave e não sei por que não está dando certo. Então, não está dando certo porque a gente não tem consciência. Para que a gente consiga evoluir e até usufruir de todas essas informações que a gente tem na internet, a gente precisa entender essas camadas e saber o que a gente vai colher para expressar cada emoção, cada pensamento. Então, qual é o objetivo da técnica? Eu gosto dessa frase que é de uma bailarina, que ela fala que o único objetivo da técnica é não permitir que corpo e mente atrapalhem a livre expressão do ser, ou seja, a gente só estuda a técnica para que a gente consiga se expressar com naturalidade, com segurança. Então, para que eu não fique, meu Deus, eu queria dar aquela nota, mas eu não sei se vai dar certo, não sei se eu vou conseguir. Então, eu queria, mas eu estou com medo, eu estou ansiosa. Então, a gente estuda a técnica justamente para que a gente possa se expressar livremente, sabendo que tudo vai dar certo. Então, o objetivo da técnica é esse, é desenvolver consciência e manejo de si, ou seja, eu desenvolver autonomia. Eu consegui entender como é que eu movimento o meu corpo, qual é assim como a gente pensa nos instrumentos, né? Qual é o ajuste que eu faço e que som que ele me entrega. Então, a técnica ela vai entregando para a gente ferramentas de autonomia, para que a gente consiga entender quais são os elementos que eu pego nessa receitinha do meu bolo. Então, se eu quero um bolo de limão, eu vou pegar isso. Se eu quero raiva, eu vou pegar alguns elementos. Se eu quero tristeza, eu vou pegar outros elementos. Então, eu vou entender qual a expressão que eu quero e quais são esses elementos técnicos que eu vou pegar. Então, é sobre isso que a gente vai fazer. Sobre isso que a gente vai falar ao longo desse processo. Tem essa historinha, eu gosto muito de contar. Tinha uma história que eu acho que ela representa muito o que é
às vezes, a pedagogia vocal. E por isso que a gente ainda tem um pouco desse pensamento de que a voz é dom, porque a gente recebe, às vezes, informações que são muito técnicas e pouco práticas. Não que a informação técnica não seja importante, mas é importante também eu conseguir entender aquilo. Então, a história do galpão é isso. Tinha a mãe e o menino. E a mãe vira para o menino e fala assim, meu filho, não vai no galpão, que o galpão é ruim, não quero que você vá no galpão, vai te machucar no galpão. Dia seguinte, está o menino no galpão. Meu filho, mas eu falei de novo, não quero que você vá no galpão, que o galpão é um lugar perigoso, vai te machucar, o galpão. Dias e dias a mãe falando isso, aí no último dia o menino vira para ela e fala assim, mãe, o que é galpão? E quem nunca passou por isso na técnica vocal? A gente fica ali ouvindo, não, usa o diafragma, às vezes você não sabe nem onde é que está o diafragma. Ah, não, levanta o palato, sei lá o que é palato. Ah, abre a costela, como é que abre a costela? É cirurgia? Então a gente fica recebendo, às vezes, informações que são muito técnicas e que não servem para nada, para quem não sabe o que aquilo quer dizer. Então, a gente precisa, sim, trazer um conteúdo também palatável, né? A gente que está aqui na ciência, a gente vai pesquisar isso, se eu for pensar aqui na pedagogia. Então, eu vou entender, que essa criança está na fase oral. Mas, quando a criança morder a outra, eu falo, não pode morder o amiguinho. Então, eu tenho que conseguir traduzir isso em informações que eu consiga utilizar. Então, a pedagogia vocal, ela faz isso, ela digere conhecimentos, né? E aí a gente consegue tirar, né, esse mito do dom, porque quem sou eu para dizer que o dom não existe? Mas eu acredito que o dom, ele é uma luz no alto de uma escada. De qualquer forma, para você atingir o topo do seu dom, você precisa subir degrau por degrau. E a técnica, ela vem como uma lanterninha para iluminar esse caminho, para te dizer, tem um degrau aqui, tem outro degrau ali, então, de repente, eu canto lindo, mas eu não emociono ninguém. Como é que eu faço para trabalhar mais a minha expressão? Então, é sobre isso que a gente vai falar, questões técnicas, então a gente entender esse corpo e entender como esse corpo funciona para expressar cada emoção. Então, a expressividade, ela é, sim, ensinável, ela não é um dom místico. Então, a gente vai passear. Aqui eu separei alguns parâmetros para a gente olhar. Então, a gente vai falar sobre a ciência vocal, entender esses esquemas vocais, entender um pouco do que a professora Tuane falou sobre registros, subregistros, né? Então, o que eu faço aqui com essa garganta? Que som que ele me entrega? Que sensação expressiva que ele causa? Depois eu vou me debruçar um pouco, a gente vai se debruçar junto aqui, raciocinar e tentar testar no nosso corpo esses movimentos corporais. Então, o Laban, ele é um estudioso do corpo, dos movimentos, e que ele criou algumas ferramentas para descrever cada emoção. Então, por exemplo, a raiva, ela é pesada, diretiva e forte. Então, ela é rápida, forte, diretiva, pesada, com um esquema vocal, um fechamento mais intenso, uma sensação timbrística mais escura e uma sílaba tônica mais acentuada. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre cada um desses parâmetros. Então, se eu quero falar, eu não aguento mais ficar aqui e não tem ninguém falando comigo, então eu estou pegando aqui, vou entendendo essa raiva e vou me debruçando sobre o que está acontecendo com essa voz, o que está acontecendo com esse corpo. Então, como que eu vou expressar essa raiva? O Rasa Box, ele já é uma filosofia indiana, ele é uma técnica de teatro e que separa essas emoções em 9 caixinhas. Então, cada caixinha dessas vai ter um sabor emocional diferente. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esses sabores emocionais. Então, é como se eu tivesse aqui uma caixinha com alguns sabores, né, ou algumas receitas. Então, aqui, eu vou fazer um sabor de raiva. Aqui eu vou fazer um sabor de tristeza. Um bolo de tristeza. O que eu preciso aqui de ingredientes para exteriorizar a tristeza? O que eu preciso de ingredientes para exteriorizar um acolhimento? E aí a gente vai olhar esquemas vocais, movimentos corporais, para a gente encaixar nessa caixinha dos sabores. Fazendo sentido para vocês? Estão conseguindo me acompanhar? Estou sendo rápida. Então, primeiro estou só mostrando o nosso panorama, e aí aos pouquinhos a gente vai falando sobre cada uma dessas camadas. E a ideia é que ao final dessa nossa conversa aqui, vocês consigam
perceber no seu dia a dia e em vocês, olha só, fiz um corpo um pouquinho mais rígido, parecia um pouco mais nervosa, ou um pouco mais de raiva. Eu deixei um corpo um pouco mais fluido, eu consegui passar mais acolhimento. Botei um pouquinho de nasalidade, mostrei um pouco mais de sensualidade. Então, a gente vai entender quais são esses ingredientes e quais ingredientes eu pego para montar cada emoção. Renata, querida, que bom que você está aqui. Então, começando aqui, quem quiser printar telas, tem algumas telas que são interessantes para a gente entender esse nosso bolo. Essa daqui é o primeiro ponto que a gente vai fazer. Então, a gente vai construir aqui um raciocínio técnico, estético e fisiológico. Ou seja, eu vou entender que ajuste muscular eu fiz, qual é o som que ele me entrega, qual é a sensação emocional ou expressiva que ele causa. Que emoção eu quero expressar, que som eu preciso buscar, que ajuste eu faço. Como a gente estava falando. Então, se eu quiser parecer mais animada, eu fiz um certo ajuste aqui no meu corpo, dei um sorrisinho e tal, e aí esse meu som ficou um pouco mais brilhante e eu passei essa sensação de mais animação. Se eu quiser parecer mais séria, então eu pensei aqui mais séria, eu fiz um ajuste determinado, que a gente já vai falar sobre isso, e eu exteriorizei um som que me dá essa sensação de um pouco mais de seriedade. Então, primeira coisa é o ajuste que eu fiz, o som que ele me entregou, sensação expressiva, qual a sensação expressiva que eu quero, que som eu busco, que ajuste eu vou fazer, assim como acontece no instrumento. Então, a gente vai entender que nada disso assim, é super abstrato, imagina a sua voz. Não tem imaginação, é um instrumento que a gente vai entender, inclusive para que eu consiga me expressar melhor, e exteriorizar emoções e sentimentos e pensamentos. E a gente falando desse mundo virtual, ainda mais, porque está todo mundo criando conteúdo. E a gente precisa, sim, conhecer essas ferramentas para que a gente esteja coerente com essa nossa expressão. Ou numa conversa de alguém, quem nunca teve o problema do não foi o que ela disse, foi como ela disse. Então, a gente está falando um pouco aqui desse como. E como esse como faz diferença na nossa vida. Então, a voz, ela é a ferramenta mais poderosa que existe, porque ela pode começar uma guerra, começar uma briga, ou dizer eu te amo. Então, dependendo de como você usa a sua voz e o seu corpo, você pode, inclusive, acabar com brigas ou seduzir alguém. A gente está aqui na semana do Dia dos Namorados, né? Ontem foi o Dia dos Namorados. Então, como que a voz também é importante nesse processo da sedução. E voltando aqui para os nossos raciocínios, pensando de novo no nosso instrumento, né? Como um instrumento físico, assim como um violão. A gente vai equilibrar, basicamente, 3 parâmetros, que é pressão subglótica, ou seja, o ar, pressão transglótica, o que acontece nessa entidade garganta, né? Prega vocal, registro, blá, blá, blá. E o que eu faço ali, pressão supraglótica, que é o que eu faço com os meus ressonadores. Então, eu vou sempre equilibrar essas 3 pressões. Então, se eu quero um som mais firme, a pressão transglótica, ou seja, a minha garganta está mais firminha, eu estou acionando mais músculos. Para eu não desequilibrar o sistema, eu preciso diminuir a quantidade de ar, que provavelmente a professora Tuane falou um pouco sobre essa questão da respiração. Então, a gente vê muita gente falando sobre a respiração, mas a respiração é 2 parâmetros. Então, eu preciso equalizar esses 3 níveis de pressão para entregar essa sonoridade. Então, o que eu estou fazendo com a garganta, como é que eu estou articulando, e aí tem boca, tem língua, tem uma porção de coisa aqui, laringe está alta, está baixa, a gente vai falar sobre isso também, e como é que eu equilibrei essa pressão. Então, são essa pressão do ar. A coisa da pressão do ar, quando a gente fala de respiração, né, de apoio, a gente precisa entender que a gente está falando de pressão e fluxo, ou seja, é a quantidade de ar e a pressão, tipo mangueirinha de jardim. Eu vou deixar essa mangueira mais aberta, saindo muita água, ou eu vou diminuir, apertar ali, aí eu vou aumentar a pressão e vai sair um pouquinho menos de água. Então, é sempre pressão e fluxo. Para a gente entender um passando aqui, que essa questão da respiração tem sempre o que é o apoio, o que é... Então, independente do que é, né, ou qual o nome que você dá, a gente sempre vai estar falando de pressão e fluxo. Avancei.
Aqui falando sobre essas fases da pedagogia vocal, então houve uma época que a gente pensava, a coisa era tudo muito, não imagina isso, imagina a voz, sente a voz. Depois a gente mergulhou muito sobre a fisiologia e só se falava sobre laringe e como é que tá, músculo TA, CT. Depois a gente teve um momento, quando a gente está falando do mercado, né? Era super técnica. A técnica do Super Voice Plus Plus, a técnica do Belting, a técnica do sei lá o quem. E agora a gente está entrando no momento do mercado para se falar sobre expressividade. Mesmo porque aquilo que a gente acabou de dizer no início. Uma técnica perfeita, a máquina reproduz, mas a expressão não. Então, o seu diferencial em qualquer universo é você conseguir entender como